do Salvador bendito, sempre eu desejo ser. Livre do mundo iníquo, quero a Jesus, ou com Jesus, viver. A nossa lição de hoje é diferente. Aliás, bom dia, queridos. Que ano bom, né? Estamos vivendo um novo ano, 2025, e hoje é o primeiro domingo deste ano, dia 5. Já estamos no 5º dia do ano. Você lembra o ano passado, quando a gente estava chegando nessa época? Dia 4 de janeiro, primeiro domingo do ano, 4 dias já passados e 365 se somaram e o ano se foi, né? Agora estamos começando um novo ano, 2025, com a graça e a misericórdia do Senhor, para que possamos chegar ao final deste ano com toda a força que Deus nos deu no ano passado. Felicidades para você, um novo ano repleto de muitas e muitas bênçãos mesmo. Mas vamos lá, nossa EBD em casa. Revista nova, lição nova, escritores novos, textos novos. O escritor deste trimestre é o pastor Fábio Martins, pastor da Igreja Batista ali, deixa eu ver aqui, me perdi aqui, né? A Igreja Batista em Jardim Marileia, lá em Rio das Ostras. Que tenhamos uma série de lições agradáveis, boas, edificantes, como foram as do ano passado, né? Mas vamos lá. A lição de hoje tem como tema: o Senhor é a salvação. E o texto de hoje, domingo, pela nossa leitura diária, Isaías 2, de 12 a 22. Então diz assim: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda para toda a torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. E o último versículo: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor tem? Que valor tem? É uma pergunta. Pois é. Quem é a nossa salvação? O Senhor é a nossa salvação. As palavras que lemos é do profeta
Isaías. Então vamos ver o que nos diz esta primeira lição do ano. Com o objetivo, apresentar o profeta Isaías, seu papel e importância no Antigo Testamento. Panorama geral do livro e seus principais temas. Isaías, cujo nome significa o Senhor salvou ou o Senhor é a salvação, é um dos mais conhecidos profetas da Bíblia, sendo chamado inclusive de o príncipe dos profetas. Vários comentaristas, por conta da ênfase dada pelo profeta na graça e no amor de Deus, já chamaram o livro de o Evangelho do Antigo Testamento. O texto relata que ele era filho de Amós, casado com uma profetisa, e que tinha 2 filhos, Shear-Jashub, cujo nome significa o remanescente volverá, e Maher-Shalal-Has-Baz, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Ao dar esses nomes aos seus filhos, Isaías estava mostrando sua fé no plano de Deus para o futuro de Israel. O nome do primeiro referia-se à forma como Deus preservaria o resto do povo que permanecesse fiel. O do segundo anunciava o rápido julgamento de Deus contra os inimigos de Judá. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição, a época de Isaías. O ministério de Isaías durou cerca de 60 anos, entre os anos 740 e 680 a.C., aproximadamente. Ele profetizou desde antes da morte do rei Uzias, em 740, até algum tempo depois da morte de Senaqueribe, em 681. Isaías 1, até o capítulo 6, 37, 38. O cenário de sua época era desafiador, considerando o aspecto internacional. Estava em ascensão o Império Assírio, sob a liderança de Tiglat-Pileser III, nos anos 745 a 727 a.C. Reinos menores como Judá certamente devem ter visto o perigo em potencial no horizonte. Ainda assim, Deus havia prometido ao seu povo que o protegeria de qualquer coisa e de qualquer um, desde que eles permanecessem firmes em sua fé. O Senhor mandou o profeta Isaías para encorajá-los a seguirem esse caminho. E Deus hoje vem nos encorajando a permanecermos firmes na fé no Senhor Jesus. No que se refere ao aspecto nacional, os desafios também eram grandes, já que foi uma época de opressão e caos, depois de 6 reinados caóticos e consecutivos de Jeroboão II. O Reino do Norte havia se deteriorado rapidamente. Alianças com povos pagãos foram estabelecidas a fim de postergar a inserção de sujeição aos assírios, mas não funcionou. O arrependimento passou bem longe do povo, que precisava entender, e este é o tema do livro, que a salvação, tanto pessoal quanto nacional, vem do Senhor.
Espiritualmente, o cenário era caótico, e a verdade é que Deus chama a nação de Sodoma e Gomorra, capítulo 1, verso 10. O que havia sido feito pós Uzias e Jotão, reis tementes a Deus, desintegrou-se rapidamente sob o reinado de Acaz, uma vez que começou a firmar alianças com estrangeiros ao invés de confiar em Javé, Isaías 7:12, tentando minimizar a ira dos deuses, sacrificou seu filho, segundo Reis 16, 1-4, mas foi em vão. Ezequias subirá ao trono, lá nos anos 740 a 700 a.C., iniciará um movimento de reforma, segundo Crônicas 29:31, que surtirá efeito imediato, porém temporário. Às vezes nós não olhamos lá longe, queremos olhar aqui perto e fazemos coisas que não têm durabilidade. A fé, ela não pode ser tratada dessa forma. A fé precisa ser tratada com pensamentos duradouros. A nossa fé tem que ser para sempre. Não pode ser apenas para vencer este obstáculo do momento e depois tudo começa de novo. Não. Vamos ver o segundo momento da nossa lição. A estrutura do livro. Não existe unanimidade acerca da divisão da obra. O profeta, ou melhor, o professor Carlos Oswaldo, fraciona o livro em 3 partes. A primeira parte lida com a remoção da ordem rebelde, antropocêntrica, que mantém a nação sob seu poder, capítulo 1-35. A segunda parte serve como uma dobradiça histórica, em torno da qual giram os temas de juízo e libertação, que aparecem ilustrados na experiência ambígua do rei Ezequias, capítulo 36-39. E a terceira parte, finalmente, lida com o estabelecimento de uma nova ordem divina, em que a rebelião idólatra será finalmente punida e o reino de bênção e salvação universais, centrado em Sião, será introduzido pelo servo de Yahvé. Isaltino Gomes apresenta a estrutura em 2 partes do professor Carl Jansen. A primeira se referindo às profecias de julgamento e condenação, capítulos 1-39. A segunda, as profecias de compaixão e consolação, capítulo 40-66. Essa divisão assemelha-se à apresentada por Elisém, sendo que ele fala em profecias de condenação, confirmação e consolação. Oportuno destacar que as divisões ou esboços ainda sejam distintos em linhas gerais, revelam uma sequência lógica e crescente do livro, o que nos ajuda a entender o quadro amplo da obra e sua importância na mensagem central das Escrituras. Em alguma medida, a organização do livro reflete a cosmovisão bíblica da criação, queda, redenção e salvação. O Senhor tem um plano para o homem, mas ele cai. Essa ideia é retratada no bloco maior do livro, capítulo 1-39, que apresenta as denúncias contra Judá e Jerusalém, incluindo
a visão de Isaías sobre a condição espiritual e moral do povo, resultando a queda. E o domínio do Senhor sobre as nações vizinhas. Isaías 28 a 39 contém novos anúncios de julgamentos e promessas de salvação, incluindo a história de Ezequias, seu reinado, doença e o cerco de Jerusalém pelos assírios. Os capítulos 40 a 55 retratam a consolação do povo através de mensagens de esperança e encorajamento, bem como a promessa de redenção, quando do advento da vinda do servo do Senhor. A parte final, capítulos 55 a 66, exorta à justiça e à verdade. Condena a falsa religiosidade e expõe as visões de um futuro glorioso com a restauração de Jerusalém e a promessa de um novo céu e uma nova terra, a salvação. O terceiro momento da nossa lição fala dos principais temas de Isaías. Então vamos ver como é discorrido essa parte da nossa revista. Considerando a literatura profética, Isaías é o mais abrangente em seu alcance teológico. Assim, abordaremos alguns dos temas que aparecem no livro. A soberania de Deus. É evidente na obra a visão que Isaías tinha da soberania de Deus e que moldou o seu ministério de forma dramática. Ele sabia que Deus controlava as nações e, portanto, ele profetizava com intrepidez que Deus iria tratar daquelas nações, capítulos 13 a 23. Deus tinha o direito de governar sobre sua criação de forma como fazia. Isaías 40 a 66 desenvolve ainda mais a ideia de que Deus já havia provado sua soberania, primeiro ao enviar seu povo para o exílio e depois ao livrá-lo do cativeiro. Isaías mostra que Deus é o Senhor de toda a criação e que seus propósitos se cumprirão independentemente das ações humanas. É a vontade de Deus que vai imperar. O tema servo aparece em vários momentos no texto e pode denotar um indivíduo israelita, 22, 20, a nação de Israel, 41, 8, o grupo remanescente, 49, 3, ou Messias, 52, 13. O servo trabalha diligentemente para cumprir os propósitos de Deus, em que pese tempos desafiadores e penosos. Ele não desfalece, mas confiante da ação do Senhor, perscruta sua vida e investe numa fé fornida. Uma palavra estranha, né? Com base nas Escrituras. A expressão o Redentor de Israel, do capítulo 41, verso 14, até o capítulo 63, verso 16, é usada 13 vezes por Isaías na segunda parte do livro e aparece nos outros livros do Antigo Testamento, apenas 5 vezes. O termo deriva do verbo gaal, que quer dizer aquele que redime ou compra uma pessoa ou propriedade. Levítico 25, 27. O uso dessa palavra em Isaías refere-se principalmente à libertação de Israel
como uma nação de refugiados, cegos e surdos, escravos de inimigos estrangeiros. Significa também redenção espiritual para os que se converterem. Capítulo 59, verso 20. Temas como o nascimento virginal do Emanuel, capítulo 7, 14, a queda de Lúcifer, capítulo 14, de 4 a 20, idolatria, capítulo 44 a 46, o servo sofredor, capítulo 53, retidão e justiça, dentre outros, são encontrados no livro e proporcionam muito conhecimento e aprofundamento bíblico. Que estudo, né? Estudando o livro de Isaías nos seus detalhes. Agora vamos à conclusão da lição. Conjugando a introdução, capítulo 1 e 2, em que o autor esboça o conteúdo de todo o livro, você viu isso na nossa leitura diária, no capítulo 1 até essa parte do capítulo 2, em que o autor esboça conteúdo de todo o livro, com a estrutura comentada e alguns temas abordados, cumpre-nos mencionar ao menos 2 objetivos do escritor dessa obra profética. Abri um parêntese aqui. É muito importante, queridos, fazer a leitura diária atentamente, porque nela está colocada toda a passagem na qual a lição se baseia. E para você ter um bom entendimento da lição, você deve fazer a leitura religiosamente. O primeiro refere-se à santidade do povo de Deus, face ao iminente julgamento devido à idolatria e às alianças seculares. Israel necessitava ser exortada para voltar aos caminhos do Senhor. O interlúdio dos capítulos 36 a 39 descreve a invasão assíria e prediz o cativeiro babilônico, como consequência evidente dos desmandos de uma nação aquém de Deus. Somos orientados e advertidos, neste sentido, à busca por uma vida que agrada e converge para o Senhor. Aí vem uma pergunta: estamos vivendo a nossa vida de forma que agrade ao Senhor? O segundo objetivo nos lembra do programa divino de libertação e redenção através da vida e obra do servo sofredor, lá nos capítulos 52, 13 até o 53, 12. A cristologia em Isaías tem caráter messiânico, como em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Muitas vezes é chamado de o quinto evangelho, ou profeta evangélico, em razão da exacerbada referência à pessoa, ao caráter e à obra do Messias. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar um pouco mais, quais as lições podemos tirar do passado a fim de que não cometamos os mesmos erros e pecados hoje? Estamos vivendo num mundo cheio de pecado, um mundo torturado pelo diabo. Se não nos mantivermos firmes na fé, corremos um risco sério de sermos dominados pela força do pecado. Segundo, de que maneira a cosmovisão bíblica da criação, queda, redenção e salvação, comentada na estrutura do livro, pode impactar sua vida? História e lealdade ao Senhor. Quais reflexões essa cosmovisão lhe provoca
e a quais adequações de vida lhe desafia. Olha que aqui vem uma série de desafios para o nosso comportamento cristão. Onde nós estamos nos encaixando? E, finalmente, como você tem buscado progredir em santidade, que o quanto esse crescimento tem refletido em sua vida pessoal. Você tem vivido esses momentos de reflexão? É importante pensarmos nisso, para que cresçamos na fé, para que nos fortaleçamos na fé, que só em Cristo vamos encontrar segurança. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos falando contigo, Deus, no sentido de aprendermos mais e clamarmos ao Senhor uma orientação pura para que entendamos a Tua palavra. Ela é clara, ela é direta, ó Deus, mas precisamos entendê-la para não cairmos nas ciladas do inimigo. O teu povo no passado tinha tudo para andar nos caminhos do Senhor, na presença, mas como fugiram, Deus, da tua presença. Isso tem sido um exemplo negativo para hoje. Quantas igrejas tuas estão enfraquecidas porque o teu povo está se deixando levar pelas influências do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes na fé. Fortaleça-nos na fé para que possamos enfrentar o perigo, vencendo as batalhas contra o inimigo. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, porque só no Senhor há esperança. Só no Senhor está a nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Dirige os nossos passos. Queremos, Deus, clamar pelas nossas famílias, em toda a sua extensão. Que o Senhor visite cada uma, Deus, e que possam entender o propósito do Senhor para cada um de nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Só existe uma pessoa em quem podemos confiar. Só um nome há entre os homens no qual podemos confiar. Esse nome é Jesus. Só em Jesus podemos confiar. O fiel obedece, diz a letra final, ao que Cristo mandar. Que nós possamos ser obedientes a tudo que Cristo nos mandar. E assim estarmos seguros da salvação que vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação.
Hoje é domingo, primeiro domingo do ano, muitos já estão vivendo aqueles momentos de férias, de descanso, mas não se esqueça do Senhor. Lembre-se que todos os domingos, à noite, devemos estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Então não fique em casa. Vá à casa do Senhor. Se você está viajando, procure uma igreja próxima da sua casa e vá cultuar ao Senhor. Aproveite esses momentos. Eu sei que à tarde você está em família, aquele almoço gostoso, muitos ali, vários membros da família presente. Aproveite esse momento, mas não se esqueça do Senhor. Tá bom? E amanhã, segunda-feira, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?